Essa semana me perguntaram quais que são as causas da epilepsia, né? Da pessoa ter convulsões. No fim das contas, o que ocorre é um curto-circuito no cérebro. Mas as causas que levaram ao curto-circuito são múltiplas. Vamos ver comigo aqui quais que são essas causas. Se inscreva no canal, senão eu vou arrombar seus bambus. Olha só, em última análise, toda crise epiléptica ocorre por causa de um curto-circuito que ocorre bem na superfície do cérebro, no córtex cerebral. Se a pessoa tiver uma crise epiléptica, por exemplo, na área motora do cérebro, aqui na frente, no lobo frontal, ela vai ter movimentos pelo corpo. Se estiver na área visual, ela vai ter alucinações visuais. Se estiver na área auditiva, vai ter alucinações auditivas. A crise mais comum que existe, que é a crise de alteração de consciência, ela faz a pessoa só ficar abobalhada, um pouco desorientada, você não consegue conversar com ela tem uma alteração da consciência. Enfim, ela ocorre do lobo temporal, que é aqui do lado, nas têmporas. Essas divisões do cérebro são importantes para depois saber quais são as causas principais. Olha, dependendo do país em que você trabalha, as principais causas são genéticas e, de outra forma, as causas são secundárias. Então, as epilepsias que a gente fala que são primárias, elas ocorrem por causa de defeitos da estrutura do próprio neurônio. Então, ela é primária do cérebro. E secundária quer dizer que o neurônio pode até ter nascido bem ou ter tentado se desenvolver de uma forma correta, mas por causa de um tumor, por causa de um acidente, por causa de um AVC, aquele neurônio para de funcionar corretamente e gera um curto-circuito no cérebro. A gente diz que essas são as causas secundárias. Então, as causas primárias, elas costumam se manifestar na infância, porque são genéticas. A epilepsia febril, por exemplo, a criancinha de 2 anos aí tem uma febre e por causa disso tem crises epilépticas. A estrutura do neurônio dele já predispõe ele a ter crises epilépticas. Por sorte, conforme a criança amadurece, você tem menor risco de crises epilépticas. O cérebro dela se forma de tal maneira que tem menos desses curtos-circuitos. Mas tem vários tipos da infância, a famosa epilepsia do tipo ausência, né? Que a criancinha fica ali parada durante um tempo e depois volta a brincar. Então, essas epilepsias da infância são, em geral, de bom prognóstico. A criancinha se desenvolve bem, desde que bem tratada. Então, é desesperador ver uma criança convulsionando, mas ao mesmo tempo, dependendo do tipo de crise, a criança se desenvolve normal, vai ter uma vida normal, se Deus quiser. As epilepsias secundárias, elas ocorrem por causa de machucados no cérebro, inúmeros tipos de machucado. E olha, para ser sincero, metade das vezes a gente nem descobre qual é o machucado que está causando o curto-circuito no cérebro da pessoa. A gente sabe que é um curto-circuito. A gente consegue mostrar isso com o eletroencefalograma, né? Que é aquele que mostra um monte de risquinho. A gente põe aqui os eletrodos na cabeça da pessoa para saber. Então, se a pessoa teve um AVC, então ela teve um acidente vascular cerebral, normalmente, tanto faz se foi isquêmico, né? Ou hemorrágico, aquilo vai irritar os neurônios que estão em volta do AVC. Isso é poderoso o suficiente para gerar um curto-circuito cerebral e o cérebro funcionar demais. Então, a crise convulsiva, a pessoa não só para de responder às vezes para você, como está com o cérebro funcionando no turbo. Isso dura aí o seu tempinho, 1 minuto, 2 minutos, se Deus quiser, e aí depois o cérebro para de funcionar durante um tempo. Então, você vê a pessoa que tem crise epiléptica ficar com o estado pós-ictal, que é essa sensação esquisita de o cérebro não estar funcionando corretamente. Todo mundo tem um pouco disso, né? Mas passa longe de ser o que acontece com quem tem crises epilépticas. Então tá aí a resposta, olha. O que causa a epilepsia, né? O que faz a pessoa ter crises epilépticas? São inúmeras causas de base, mas no fim das contas é um curto-circuito no cérebro que ocorre. Combinado? Dá para tratar, tem remédio para impedir esses curtos-circuitos e o cérebro da pessoa, com o tempo, tende a melhorar. Se Deus quiser, se a pessoa der sorte, né, o cérebro dela volta ao normal.
Com os medicamentos mais modernos que a gente tem hoje em dia, se necessário, a pessoa pode tomar para o resto da vida e leva uma vida normal com controle das crises epilépticas. Combinado? Levar uma vida normal, mesmo tendo epilepsia, é crucial. Um abraço, gente. Tudo de bom para vocês. Curta os vídeos e se inscreva no canal, senão eu vou roubar seus doces.